Origem da Páscoa. A Páscoa é uma festa de origem judaica que comemora a liberdade do povo hebreu após um longo período de escravidão no Egito. Com o mesmo sentido de libertação e de esperança, a Páscoa cristã surge posteriormente com a comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. Como surgiu a Páscoa? O povo hebreu foi escravizado durante anos. Por esse motivo, Deus enviou uma praga a fim de tentar convencer o faraó a libertar os escravos. O faraó consentiu a sua libertação, mas voltou atrás, e assim foi acontecendo sucessivamente. Sempre que Deus enviava uma praga, convencia o faraó, que depois de se ver livre da mesma voltava atrás. Até que com a 10ª praga, o faraó finalmente libertou os hebreus. Episódio que ficou conhecido como 10 pragas do Egito e pode ser lido no livro do Êxodo da Bíblia Sagrada. Na 10ª praga, Deus ordenou a morte de todos os primogênitos egípcios, inclusive o filho do faraó. Após a libertação do povo, foi instituída a Páscoa e a travessia rumo a Israel começou. História da Páscoa cristã. Apesar de estar historicamente ligada à Páscoa judaica, a Páscoa cristã assumiu outros contornos, tanto no que respeita ao seu significado quanto à forma como é comemorada, de onde surgem grandes diferenças. A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus, num domingo conhecido como Domingo de Páscoa, que encerra a Semana Santa. A Semana Santa recorda a última ceia de Jesus com os apóstolos, a sua crucificação e ressurreição, o que teria acontecido durante a celebração da Páscoa judaica. Significado da Páscoa. Páscoa, do hebraico Pesach, significa passagem. O seu significado remete à transição da escravidão para a liberdade, como celebra a Páscoa judaica, bem como da morte para a vida, como celebra a Páscoa cristã. Segundo historiadores, a origem da Páscoa também se apresenta num contexto pagão, mas mantendo o significado da passagem. Acontece que as civilizações antigas cultuavam uma deusa, conhecida como Ostara ou Euster, numa festa que celebrava a passagem do inverno para a primavera. Essa estação trazia a esperança em virtude da possibilidade de produzir alimentos que pudessem ser armazenados para consumo ao longo de todo o ano. Além da relação com o significado, o nome da deusa remete à palavra Páscoa em inglês Easter. Dia da Páscoa. A data da celebração foi definida no Concílio de Nicéia, o primeiro concílio de ordem ecumênica, e que foi realizado no ano 325. No Concílio de Nicéia ficou determinado que a Páscoa cristã deveria ser comemorada no primeiro domingo depois da lua cheia, a partir do dia 22 de março. A fase da lua constava nas tabelas eclesiásticas e não era contada de acordo com o verdadeiro calendário lunar. Assim, a Páscoa é uma data comemorativa móvel, que não é feriado, e cuja celebração acontece entre os dias 22 de março e 25 de abril, exatamente 47 dias depois do Carnaval. A Páscoa judaica, por sua vez, é comemorada ao longo de uma semana, tendo início no 14º dia do mês de Nissan, o primeiro do calendário judaico. Esta foi a orientação recebida de Deus por Moisés e Arão, a qual pode ser consultada no capítulo 12 do livro de Êxodo da Bíblia. No primeiro mês, como um pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. História da Páscoa. A Páscoa é uma das comemorações mais importantes das culturas ocidentais, que significa a renovação e a esperança. No entanto, como muitos pensam, essa comemoração não deriva do ideário cristão, uma vez que remonta às civilizações antigas. Nesse momento, os antigos povos pagãos celtas, fenícios, egípcios, etc., festejavam a chegada da primavera e o fim do inverno. Naquele contexto, essa celebração simbolizava a sobrevivência da espécie humana. Páscoa judaica. Na cultura judaica, a Páscoa é comemorada em 8 dias de festa e simboliza um dos momentos mais importantes de libertação do povo judeu, por volta de 1250 a.C. Ele faz referência ao êxodo de Israel, após o flagelo das 10 pragas do Egito, que ocorreu durante o reinado do faraó Ramsés II, narrado no livro de Êxodo. Anterior à festa cristã, da mesma forma que no cristianismo, essa data tão significativa simboliza a redenção do povo judeu e, portanto, a esperança e o surgimento de uma nova vida. Símbolos da Páscoa. Muitos símbolos estão associados a essa celebração, sendo que os principais são: coelho da Páscoa,
Por ser o símbolo da fertilidade e do nascimento em diversas culturas, o coelho é uma das figuras mais centrais dessa comemoração. Desde a antiguidade, ele está associado à troca de ovos realizada por muitos povos como símbolo de sorte. Ovos de Páscoa. Os ovos de Páscoa, cozidos e coloridos ou de chocolate, carregam o germe da vida e representam a fertilidade, o nascimento, a esperança, a renovação e a criação cíclica. Na cultura moderna, é comum presentear as pessoas com ovos de chocolate ou esconder ovos coloridos no domingo de Páscoa, os quais serão encontrados pelas crianças. Círio Pascal. O círio pascal são as velas que serão acesas para comemorar o retorno de Jesus Cristo, ou seja, a vida nova. Marcadas pelas letras gregas alfa e ômega, os círios representam o início e o fim, simbolizando assim a luz de Cristo que traz a esperança. Colomba pascal. Em formato de pomba, importante símbolo cristão, a colomba pascal é um pão doce muito presente nas comemorações da Páscoa. Ele tem origem na Itália e representa um símbolo de paz. Cordeiro. O cordeiro é um importante símbolo pascal, uma vez esse animal representa o sacrifício de Jesus Cristo para salvar os homens de seus pecados. Na tradição judaica, ele também é muito importante e representa a libertação dos homens. Pão e vinho. O pão e o vinho, dois elementos muito emblemáticos no cristianismo, representam o corpo e o sangue de Cristo e simbolizam a vida eterna. Na última ceia, Jesus repartiu o pão e deu aos seus discípulos. Gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante, para que nós continuemos com o nosso trabalho. Até a próxima!